Fala, pensador, tudo bem contigo? Torço que você tenha ido de forma excelente na sua resolução da prova. Estamos resolvendo aqui as questões da prova para perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, que ocorreu no dia 26 de janeiro de 2025, ok? Questões de física. Vamos para cima. A questão fala conosco o seguinte, eu vou aumentar aqui o tamanho para facilitar aí a leitura, beleza? Fala conosco o seguinte, o capitão de uma embarcação em repouso, em relação à âncora, vê uma lancha se aproximando a 20 metros por segundo. O apito tem frequência de 640 Hz para o piloto da lancha. Seja a velocidade do som no ar 340 metros por segundo. O capitão da embarcação registrará a frequência do apito em... Trata-se de uma questão clássica de efeito Doppler. Ou seja, a alteração na percepção da frequência do som quando o piloto da lancha ele vai aproximando, vai apitando e aproximando do capitão de uma determinada embarcação que se encontra em repouso, ok? Então vamos aqui ilustrar o capitão da embarcação, a embarcação onde o capitão ali se encontra, por esse ponto aqui, beleza? Vou chamar aqui de E de embarcação. Sabemos que lá no enunciado fala que se encontra em repouso, né? Então sabemos que a velocidade do observador, que é o capitão da embarcação aqui, ó, a velocidade do observador é 0 metros por segundo. Legal? Por quê? Porque falou que ele se encontra em repouso em relação a uma âncora. Beleza? Show de bola. Agora fala conosco o seguinte, fala que existe uma certa lancha que está aproximando dessa embarcação a uma velocidade de 20 metros por segundo. Legal. 20 metros por segundo. E é exatamente nessa lancha, eu vou chamar aqui de L, tá? De lancha, e é exatamente nessa lancha que existe um apito. Perceba que está falando aqui, ó. O apito tem frequência de 640 Hz para o piloto da lancha, em relação à lancha. Então, a frequência, beleza? A frequência original, a frequência em relação à lancha, porque a fonte está na lancha, essa frequência original é 640 Hz. A frequência da fonte original é 640 Hz, conforme o enunciado. Legal? Só que nós sabemos que, por efeito Doppler, quando a lancha aproxima do observador, que no caso é o capitão que se encontra aqui na embarcação, há uma mudança na percepção dessa frequência original. Nós sabemos que haverá um aumento no valor, da frequência dessa onda. Beleza? Desse som. Então, veja bem, se sabemos que haverá um aumento, já sabemos que não pode ser nem a opção A, nem a opção B, porque a opção B está falando que está representando que seria a mesma frequência, que não haveria alteração na frequência. Isso não acontece por causa da aproximação da fonte em relação ao observador. Menor piorou. A gente sabe que haverá um aumento, então ficamos entre essas opções aqui. Mas aumento de quanto? Isso que a gente tem que determinar. Para isso, vamos utilizar a fórmula padrão, que fala conosco o seguinte, eu vou chamar aqui de FO, vou chamar aqui de F só. FO é a frequência em relação ao observador. Então, vou chamar o seguinte aqui, ó, frequência em relação ao observador, vou chamar de FO aqui, ó. É a frequência original que multiplica esse fator aqui, ó. Aqui é a velocidade do som. Vou colocar aqui alguns sinais. Velocidade do observador e velocidade da fonte. Perfeito? Legal. Esses sinais aqui, os sinais de cima, que é o sinal de mais aqui e o sinal de menos aqui, são utilizados quando se trata de aproximação, que é o caso, né? Aqui, ó, perceba que aqui no enunciado fala bem claro que está aproximando, que a lancha está aproximando da embarcação. Legal? Sinais de baixo, que no caso aqui seria menos no numerador e mais no denominador, seria se fosse um caso de afastamento. Mas no nosso caso aqui se trata de aproximação. Sabemos que a velocidade do observador, que é o capitão que se encontra na embarcação, é 0. Isso aqui vai zerar. Então, essa fórmula ficará assim, ó. Frequência em relação ao observador, que é o capitão que se encontra na embarcação, será a frequência original
velocidade do som, mais zero, né? Então não precisa de colocar mais nada aqui. E velocidade do som menos, porque se trata de aproximação, por isso que eu peguei o sinal aqui de cima, né? A velocidade da fonte. Então aqui, simplesmente uma substituição. Frequência original, 640 Hz. Legal, 640. Que multiplica. Velocidade do som, que é esses dois V's aqui, ó. Esse V e esse V aqui, ó. Velocidade do som. Velocidade do som no ar falou para nós utilizarmos 340 metros por segundo. Então, 340 aqui e 340 aqui. Menos a velocidade da fonte. Velocidade da fonte, 20 metros por segundo. A fonte do som se encontra na lancha. E como a lancha está movimentando a 20 metros por segundo, a velocidade da fonte também será 20 metros por segundo. Uma vez que não falou que existe movimento relativo entre a fonte que se encontra na lancha e a própria lancha. Então, pressupõe-se que esse movimento relativo da fonte em relação à lancha é zero. Logo, a velocidade da fonte que se encontra na lancha e da própria lancha em relação à embarcação será a mesma. Então, aqui, ó, 340 menos 20, 320. 320 aqui, simplificando com 640, ambos dividindo por 320, dará 2 aqui e 1 no denominador. Então, aqui esse 2 multiplicado por 340 vai dar 680. Dividido por 1, 680. Então, 680 Hz. E assim, nós descobrimos que a frequência percebida pelo observador, que é o capitão que se encontra na embarcação, corresponde a 680 Hz. Logo, a letra D é a opção correta.